Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor João Júnior, estou passando aqui para compartilhar nosso minuto de edificação. Hoje estaremos estudando o Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 ao versículo de número 38. Então, vamos lá estudar o grande mandamento que Jesus nos dá. Quero compartilhar com vocês hoje, dentro do Evangelho de João que nós temos estudado nesse período, o capítulo de número 13. Nós vemos aqui que Jesus nos dá um grande mandamento. Diz assim o versículo 21 do capítulo 13. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus uns dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem és? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse-lhe Jesus: o que pretendes fazer, faça-lo depressa. Quando nós olhamos para todo o contexto de João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 30, ao versículo 38, nós vamos ver que Jesus está ali na última ceia, aquilo que ele celebrou com os discípulos, a Páscoa, aquele momento de ceia na Páscoa, e Jesus, angustiando-se o coração, como diz o início da nossa leitura, no versículo 21, diz que o Espírito angustiou. Jesus entrou numa profunda angústia, porque ele estava ceando com o seu traidor, com aquele que iria trair. E Jesus, nessa angústia, vira a todos os discípulos e diz: olha, entre vós, há aquele que vai me trair. Então Pedro ficou muito curioso para saber quem seria, não somente ele, mas os demais discípulos. E Pedro então faz um sinal para o discípulo a quem Jesus amava, ou, em outras palavras, a quem se sentia amado por Jesus. E nós sabemos que é o João. Então João se reclina sobre o peito de Jesus e pergunta. Eu tento agora imaginar essa cena. Pedro dando um sinal para João, falando: olha, pergunta aí para ele, porque João estava ao lado de Jesus. João então reclina sobre os ombros de Jesus e fala: mestre, Senhor, a quem é de trair o Senhor? Quem entre nós aqui vai traí-lo? E aí Jesus, numa imensa sabedoria, diz assim: aquele que eu der o pão molhado, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. E eles não conseguiram interpretar tudo aquilo que estava acontecendo, aquilo que Jesus estava falando. Jesus molha o pão, entrega a Judas. Eles não perceberam, né, não se ligaram quem era. Judas, a partir daquele momento, diz o versículo 27, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E a pergunta que nós fazemos: por que Satanás entrou em um discípulo de Jesus? Eu posso conjecturar com vocês no dia de hoje, diante desse texto, que Satanás entrou na vida de Judas, entrou em Judas por causa de algumas características que permeava o caráter de Judas. Entre essas características está a primeira, que Judas era ladrão. A primeira característica que nós encontramos
é que Judas era ladrão. Capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 4, mostra claramente que Judas Iscariote era ladrão. Ele roubava da bolsa que ficava com ele. Dentro do ministério de Jesus havia alguns recursos. A Bíblia diz que algumas mulheres ajudavam financeiramente, alguns amigos de Jesus ajudavam financeiramente o ministério de Jesus, a ponto que ele tinha um tesoureiro. E esse tesoureiro, ele roubava a bolsa. Ele era o Judas Iscariote. Isso ele fez abertamente. E aqui nós temos uma porta escancarada para o inimigo entrar. Quando nós roubamos o Senhor, nós damos legalidade para o inimigo se apossar de nossa vida. Uma segunda característica de Judas, ele deliciou-se no plano de dominar toda aquela situação por questões financeiras. Ele deu uma abertura para que o inimigo entrasse nele, quando ele amou mais o dinheiro do que o Senhor, como nós vemos no versículo 27. Acompanhe comigo. Após o bocado, imediatamente entrou Satanás nele. E aí Jesus vai dizer: o que pretendes fazer, faça depressa. Ele se deleitou no plano. Já estava por ele planejado, por amar o dinheiro, entregar Jesus. O resultado foi uma vergonhosa traição a Jesus e uma autodestruição. Porque quando nós olhamos João, capítulo de número 18, o versículo 2 em diante diz assim: e Judas, o traidor, também conhecido naquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas e tochas e armados. Sabendo, pois, que Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Em alguns evangelhos sinóticos, nós vamos ver que Judas, nesse momento, vai dar um beijo no rosto de Jesus. E Jesus vai chamar ele de amigo. Que coisa poderosa. Mas a consequência dessa traição para Judas foi um desastre, porque Judas ele vai se enforcar, e com o dinheiro que ele vai jogar no templo, por uma questão de remorso, por aquilo que estava acontecendo com Jesus, os religiosos, os fariseus, os sacerdotes não poderiam comprar nada com aquele dinheiro, porque aquele dinheiro era dinheiro de sangue. Então eles vão comprar uma terra onde Judas se enforca e aquela terra vai virar um cemitério. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 19. E isso chegou ao conhecimento de todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Você está vendo? Virou um cemitério, virou uma terra amaldiçoada. Tudo porque ele amou mais o dinheiro do que o Senhor. O Senhor nos dá um grande mandamento, que nós venhamos amar as pessoas e não as coisas. Que o nosso amor seja maior pelo Senhor do que pelas coisas, do que pelo dinheiro. Essas características que permearam o caráter de Judas o levaram à destruição, e as mesmas características que permeiam o caráter dos homens que são destruídos. Jesus ele dá um novo e maravilhoso mandamento. João capítulo 13, versículo de número 34, ele vai dizer assim: o novo
mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu quero te perguntar, quem você tem amado? Ou o que você tem amado? A Bíblia diz, amei uns aos outros. Esse é o mandamento. Você é aquele que ama ou é aquele que trai? Que essa palavra possa ter abençoado sua vida. Eu quero te convidar, se você pode, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha e se essa palavra foi bênção na sua vida, compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço, que Deus abençoe e fique na paz.